nós já estamos ao vivo. Hoje vamos falar, é a primeira de 7 lives, neste mês celebrativo dos 7 anos, e vamos falar sobre buffets, não só dos hotéis como dos resorts, ok? O que é que podemos fazer para evitar as intoxicações alimentares? Alô, Filomena, bem-vinda! E Graça, vou tentar colocar aqui em destaque o tema para quem chegar, deixa eu ver se eu consigo fazer isto, pin comment, já está. Para quem chegar a perceber do que é que nós estamos a falar. Estão-me a ouvir bem? Alô, alô, Lourdes, bem disposta? Toda a gente a ouvir-me bem? Digam-me só se sim ou se não. Se está tudo bem com o som, deve estar, não é? Alô, Maria Emília. Então vamos cá, preparei. Olá, olá. Vamos tentar com que a live fique gravada e vou já falar-vos também do giveaway já no início. Ou seja, eu depois vou-vos explicar também na gravação desta live, vai ficar lá nos comentários, mas basicamente quais são as regras, é simples. Quem me está a oferecer o livro sou eu e a editora, portanto basicamente é seguir, para quem ainda não faz, na minha conta e na conta da editora, já vos vou dizer qual é, Pinguim Lifestyle PT, e depois fazer um comentário ou identificar o amigo e partilhar esta live para nós passarmos este conhecimento também cada vez a mais pessoas. E habilitam-se a receber o livro. Portanto, é mesmo mês de aniversário, quem recebe são vocês e é uma forma de vos mimar e pelo facto de me terem acompanhado ao longo destes 7 anos nestes temas. Suzete vai embora? Não, não vou embora. É só mesmo para celebrarmos estes 7 anos, está bem? Basicamente é isso. Então, hello, Suzete, hello. Are you Ritik? RK, is you Ritik? Ok, então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: sabem de alguém ou vocês já apanharam uma intoxicação alimentar num buffet ou num resort, num hotel? Digam-me aqui, ou até mesmo às vezes nos buffets dos casamentos. Digam-me aqui nos comentários, se faz favor, para nós irmos entendendo e eu vou-vos respondendo à medida que as vossas dúvidas também vão surgindo, tá? Quem está no membership, depois, além desta gravação desta aula, eu vou-vos preparar um PDF com mais umas coisinhas complementares e interessantes. Va bene? Então, contem-me, sem vergonhas, quem é que já apanhou uma intoxicação alimentar e que tenha vindo de... Vamos nos focar agora de buffets, está bem? Porque é o tema, basicamente, desta nossa aula. A Lourdes diz, por acaso nunca. Graças a Deus, né? Como diria alguém, graças a Deus. Porque apanhar uma intoxicação é algo muito, muito grave. Então, a Hortense diz, sim, uma sobrinha em 2019. Hortense, diga uma coisa, foi num resort, ou seja, assim nas férias, num hotel, algo deste género, porque era giro nós, da outra vez, para aí há 2 semanas, sensivelmente, quando eu coloquei essa pergunta, houve pelo menos 2 pessoas que me disseram, fui de férias, e uma delas ia de lua de mel, e eu sei que tenho uma aluna que também, a Ana, em que ela diz que foi para as Maldivas e cheguei lá e apanhei uma intoxicação alimentar. Portanto, o que é importante aqui nós percebemos? As intoxicações alimentares não é comer agora e tenho intoxicação já, nem sempre é assim, tá? Já vamos ver aqui um exemplo interessante, como é que as empresas depois podem refutar essa acusação, porque é importante vocês ficarem. Estamos em altura de marcação de férias, portanto achei pertinente este tema. A Sónia diz, a mim aconteceu diarreia no último dia de regresso, não percebi se foi demasiada fruta ou batidos. Temos aqui um ponto interessante sobre essa questão da fruta, porque muitos de nós pensamos, a fruta é tão inofensiva, e não é bem assim, não é tão inofensiva como nós possamos pensar. O problema não é a fruta, não é? O problema é aquilo que alguém fez com ela. A Hortense diz, foi num hotel de 4 estrelas em Espanha. Este também é um ponto importante. Estamos em altura de marcação de férias. Quando eu marco um resort de 4 estrelas, em que o valor é mais baixo, eu não posso estar à espera. Parênteses. A segurança alimentar é horizontal e devia de ser para todas as carteiras. Só que o que é que acontece? Nos hotéis de 4 estrelas eu tenho menos pessoas por hóspede, eu tenho menos custo de alimentação por hóspede. Então, é natural que haja menos cuidados e nós já vamos ver aqui quais são. Por isso é que quando vocês estão a escolher as férias, há determinados pontos que eu vos trouxe hoje que é importante nós vermos, tá? Espero que esta live seja muito útil. Coloquem aqui no aviãozinho e partilhem a live com pessoas que estejam para marcar férias ou não, ou que tenham tido estes assuntos com amigos.
porque pode-vos ser extremamente interessante. Então, vamos aqui a um ponto que eu queria já partilhar convosco para entenderem como este assunto é grave, que eu tirei aqui um screenshot. Portanto, foi aqui que eu tive... Ai, desculpem, isto fica assim ali com aquela... Só mudar aqui esta parte. Fica ali com metade. Mas basicamente são 2 canadianos, portanto é uma família de 4 que vão para a República Dominicana, para o Réveillon 2023-2024 e nas primeiras 24 horas que chegam morrem a mãe e um dos filhos. Okay? Portanto, esta situação é muito grave e acabou por sair para as notícias agora em janeiro deste ano, 2025, um ano depois. Porquê? Porque o pai está a pedir, uns dizem 7 milhões de dólares, outros dizem 10 milhões, mas anda à volta disso de indenização. Não há nenhum valor que nos dê uma esposa ou um marido, ou um ente querido, seja ele qual for, e um filho, como é o caso. Portanto, não há dinheiro nenhum para isso. Eu acho que aquilo que o pai quer, neste caso, vou só tirar aqui, aquilo que o pai quer é chamar a atenção para um determinado ponto. Como se não bastasse, ok? E depois posso-vos falar aqui de mais uns quantos casos. Um mês depois surge esta notícia. Vai ficar também aqui, provavelmente... Ah, não, esta já tem um enquadramento um bocadinho melhor. Só mudar aqui. Pronto. Então, o que é que acontece? Dezenas de canadianos ficam doentes quando vão, não para a República Dominicana, mas neste caso para o México, e vão para um resort onde tem tudo incluído, não é? Portanto, aquela história da pulseira onde está tudo incluído. Alô, Cristina, boa tarde. Estou a ver aqui a dizer boa tarde. E, portanto, estas situações acontecem. Se vocês forem às notícias depois desta live, agora fiquem aqui comigo, por favor, vamos fazer companhia. E para aprender mais umas coisinhas. Mas no final da live, se quiserem ir às notícias, para o Google e pesquisar Food Poisoning Vacations, basta porem isto, ou Resorts, porque em inglês tem sempre mais informação, mas se colocarem em português intoxicações alimentares, resorts, também vão encontrar imensa informação. A TUI, que é uma agência de viagens, teve que, aliás, é raro o ano em que eles não fazem indenizações por intoxicações alimentares. Portanto, nós temos os nossos direitos quando este tipo de coisa acontece, e é isso também que eu gostava que vocês entendessem. Quando estão a comprar férias e quando estão a tratar do vosso seguro de saúde, percebam. Se existe algum hospital perto do resort, qual é o nível de atendimento desse hospital, como é que as coisas funcionam e porquê? Porque, e vou-vos já dizer isto no início desta live, porque o que alguns resorts estão a fazer, e isto eu senti, vi, enfim, percebi que as coisas estavam a acontecer assim, algumas cadeias de hotéis, e portanto vão ver as notícias, mas algumas cadeias de hotéis, para que isto não saia cá para fora, porque ninguém quer. Porquê? Porque basta uma situação deste género para ninguém marcar e, portanto, a taxa de alojamento baixa, não é? E eles vivem da venda de quartos. E, portanto, é tudo mantido no máximo segredo possível. Sempre, mas Suzete, só agora é que há... Não. O que acontece é que as redes sociais favorecem a proliferação dessas notícias. E já vamos lá chegar, porque há um documento que vocês não podem mesmo, não devem assinar, e estes cuidados, perceber quais são a parte médica que existe ali à volta do hotel. Porque se for algo muito longe, vocês têm que se precaver ainda mais quando saem de casa para levar e procurarem, além da consulta de viajante, aquelas coisas todas, levar assim uma bolsinha com algumas coisinhas que eu já vos vou dizer para o caso de apanharem uma boa de uma intoxicação. Então, muitos são os hotéis. Na verdade, todas as empresas querem preservar a sua boa imagem e, portanto, sempre que existe uma intoxicação alimentar, o que é que eles querem? Que vocês não digam nada. Então, oferecem-vos um spa, vão-vos oferecer mais umas noites, vão oferecer N coisas. Mas eles não oferecem só isto assim, ok, pronto, esta pessoa esteve quase à beira da morte, porque comeu aqui nas nossas instalações e, portanto, nós vamos compensá-la para ela não ir para o TripAdvisor, nem para o Booking, fazer este tipo de comentários. Só que, às vezes, não é só isso. Desculpem lá, deixem-me só desviar aqui uma luz. Às vezes não é só isso. O que acontece é que pedem o seguinte, olha, o senhor está aqui a vomitar de forma, tipo, não é? Fortemente e com diarreias fortes, e se forem ler um dos testemunhos do título que eu vos vou dar, a esposa diz assim, o meu marido era um tanque,
Nós estamos casados há vários anos e eu nunca o vi doente. E de repente ele teve 3 horas com diarreia e vómitos projetados. Portanto, completamente desfalecido e quis que eu deixasse, que gravasse uma mensagem para a nossa filha e começou-se a despedir da nossa filha. Portanto, ele achava mesmo que ia morrer. E a recepção do hotel a dançar. Ok? Sim, já estamos a caminho. Durante 3 horas, da recepção até ao quarto, já estamos a caminho. Até que a senhora, a certa altura, decidiu efetivamente ligar para o hospital mais próximo, né, para o número de urgência, e os médicos em meia hora foram para lá e disseram que de facto aquilo era uma intoxicação. Ele depois foi receber tratamento médico no hospital. Mas o resort não estava nem aí, porque provavelmente aquilo para eles é normal. Já vamos ver porquê. Então, pediram-lhe para ela assinar o NDA. O NDA em inglês significa Non-Disclosure Agreement. Ou seja, eu dou-te aqui um spa, eu dou-te mais umas noites, eu dou-te mais isto, mas tu assinas aqui em como não se passou nada. Quiet, né? Tipo, tudo caladinho e não se passou aqui rigorosamente nada. Só que a verdade não é bem essa, não é? A verdade é que aquelas pessoas estiveram à beira da morte devido a más práticas de higiene e segurança alimentar. Nós já vamos ver exatamente quais são, tá? Só ver aqui os vossos comentários. Portanto, uma das coisas que vocês nunca devem assinar, e não são nem 1, nem 2, nem 3 testemunhos, são muito mais do que isso, a dizer, olha, eles disseram que podiam nos trazer um médico, cobravam $200 para nos trazer o médico ao quarto, mas eu tenho que assinar um NDA, um Non-Disclosure Agreement, uma cartinha a dizer daqui não sai nem uma palavra, para trazerem o médico. Que justiça é esta? Portanto, quando estiverem a fazer as vossas compras, vejam bem de férias, serviços médicos. Isto é importante, porque não acontece só aos outros. E, aliás, vimos aqui exemplos de pessoas que conhecem outras pessoas e quando chegarmos, quando as pessoas assistirem à gravação, de certeza que vão sair daqui muito mais comentários, está bem? E é isso que eu espero. Normalmente as pessoas têm vergonha de dizer que aconteceu, porque sentimos-nos enganados, ninguém gosta de ser enganado, mas a ideia é partilhar para nós percebermos que isto existe. Mais de 40% das intoxicações são cozinhadas em casa, mas a outra maioria é fora. Portanto, os outros 60% é fora. Então, se nós começarmos a partilhar cada vez mais, quando eu vou comprar férias e escolher um resort, eu vou estar muito mais atenta, ok? Obrigada, Suzete. De nada, Natália. Então vamos cá, aqui à minha cábula. Primeiro ponto. Seja num casamento, seja numa festa de uma empresa, seja num resort de 3, 4 ou 5 estrelas, porque também há casos de 5 estrelas com intoxicações alimentares. Aliás, há casos de intoxicação alimentar em restaurantes, mas aí vamos deixar com várias estrelas Michelin, mas isso vamos deixar para outras núpcias. Hoje vamos nos focar, ok? Férias, piscina, banquetes, buffets, coisas assim do género. Primeiro ponto, que é muito importante. Sempre que nós servimos muita gente de uma só vez, há um risco inerente. Ok? Não há forma. Muita gente. Então, o risco vai ser maior. E porquê? Olhem, porque as crianças tocam em tudo, com as mãos, porque nem toda a gente sabe usar as pinças e os utensílios devidamente, e depois por outras coisas. Então vamos cá para eu não me enganar na minha cábula. Temos um grande problema na restauração, e é um problema mundial, que é a rotatividade do staff. Se eu rodo com muita facilidade a minha equipa, eu tenho muita dificuldade em dar-lhes formação completa. Porque eles ficam aqui 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ok, eu começo a dar-lhes formação em higiene e segurança alimentar, porque alguns vêm de sítios que não têm percepções de higiene, não é? Quando nós vamos para a República Dominicana, para determinados sítios do México, basta sair da zona do resort para perceber que a percepção que aquelas pessoas têm de higiene é muito diferente da nossa. Então, quando as cadeias multinacionais lá chegam para instalar o seu negócio, elas têm dificuldade em educar em meia dúzia de horas aquilo que as pessoas não aprenderam durante anos, que é a higiene, como lavar as mãos, não andar a limpar o pingo no nariz com a manga, controle de temperaturas, quando eles vivem não é? Imaginem os 15 minutos que eles têm, não é? Os 15 minutos latinos, que enfim é depois, portanto as coisas têm que ser, as temperaturas têm que ser medidas a uma determinada hora e eles, ok, está bem, e vai para... Ou seja, não existe este rigor. Então, a dificuldade em formar o staff e esta elevada rotatividade é um dos problemas. E a falta de sensibilidade
aquilo que tecnicamente nós chamamos cultura alimentar, mas não é mais do que falta de cultura alimentar, de higiene e segurança alimentar. Cultura de segurança alimentar. Não é mais do que o básico da higiene e segurança alimentar. Okay? Eu lembro-me de lidar com algumas pessoas que vinham de sítios muito pobres da Índia e elas deixavam a comida no chão. E eu dizia, a comida não pode ter no chão. E eles, porquê? Está limpo. E é verdade. Está limpo o chão. Comparado com a realidade com que ele ou ela cresceu durante anos e anos, e agora vem para um sítio em que é um hotel de 5 estrelas, em que tem toalheira, e está limpo, para eles aquilo está bom. Está muito melhor do que a realidade em que cresceram. Para nós, não. Não é? Portanto, esta diferença de realidades culturais faz com que estes problemas acabem por nascer e é difícil para as empresas. Quando nós entramos no resort, tudo bem que pagamos, não é? Mas não podemos também achar que é tudo perfeito, porque não é. Se eu vou para um resort em que o preço está mais baixo, ou vou na época baixa, a probabilidade de não ser tão bem servida é maior. Depois, a falta de consistência e rigor na monitorização da temperatura. É aquilo que eu estava a dizer. Eles têm que medir as temperaturas, tanto as quentes como as frias, várias vezes ao dia. Mas se eu tiver pouco pessoal, o que é que eu vou fazer? Imaginem na vossa empresa, faltam 2 colegas por várias razões. O que é que vai acontecer? Vocês conseguem fazer tudo igual da mesma maneira? Sejam lá sinceros. Não. Ninguém consegue. Ninguém é super-homem ou super-mulher. Então há determinadas coisas que vão ficar para trás. Então, entre ter que servir centenas de pessoas, produzir refeições para aquela gente toda, não é? Porque nós quando estamos de férias, eu não sei vocês, mas a pessoa chega e dá vontade de comer e experimentar tudo, e às vezes até não come aquilo tudo, porque tem... E não, quando chegamos ali no primeiro, segundo dia de férias, não é? Eu via isto nos hotéis, que é uma dentada no mini croissant, mais uma dentada no mini pão ao chocolate, mais uma mini dentada e desperdiça-se imensa comida. Porque nós, consumidores, queremos provar tudo. Pensamos, então, se eu paguei isto, eu agora quero provar tudo o que está aqui a ser servido. Então, vamos com muita fome. E as pessoas que não são servidas logo, de manhã estão hipoglicemia e ficam insuportáveis, de um modo geral. Isto era aquilo que as pessoas dos hotéis mais se queixavam, é que as pessoas parecem animais ali naqueles primeiros minutos do pequeno almoço. Então, entre isso e ter que deixar uma temperatura por medir, garanto-vos que a temperatura vai ficar por medir. Porquê? Porque eles gerem prioridades de acordo com o ataque que vai ser feito. Entre alguém insultá-los que falta comida ou a temperatura, fica a temperatura para trás. Portanto, este é um dos pontos que é extremamente importante. Também essa falta de consistência. Depois, não tenho tempo ou não há pessoal suficiente nos resorts mais baratinhos, em que pronto, há vários fatores, mas um dos fatores é quantas pessoas existem por cabeça de cliente. Ou seja, às vezes há hotéis que têm, imagine, 1.5 e há outros hotéis que têm 3.5 de staff. Imaginem isto. Ou seja, é claro que este 3.5 tem que ser um super hotel muito caro, ultra luxo, em que eu tenho 3 funcionários e meio por cada hóspede. Em média, são feitas as contas desta forma. O preço por noite vai ser muito mais caro. Portanto, os hotéis são todos iguais. Não, não são. A qualidade da cama não é igual, dos lençóis não é, a qualidade da comida também não é. Reforço aqui aquilo que já disse, trabalhando com hotéis no Médio Oriente e trabalhando com as emendas a 6 meses, nós fornecíamos produtos que em altura alta das 4 estrelas iam em altura baixa para os hotéis de 5 estrelas, ok? Portanto, é assim que vai sendo dividido o custo e é por isso que em alturas baixas também os hotéis ficam mais baratos. Portanto, não é só porque querem, é porque há uma redução de alguns custos. Têm menos pessoas porque elas foram de férias e, portanto, o número de pessoas para me atender é menor, a qualidade da comida também é menor e por aí fora. Mas a qualidade de um frango, imagina, eu tenho um frango de aviário, eu ter um frango do campo, os preços são diferentes, não significa que tenha que ter salmonela por causa disso. Ou eu tenha que ter uma intoxicação alimentar. Não. Independentemente do preço, eu tenho que ter sempre segurança alimentar. Mas, devido a erros humanos, as coisas acabam por acontecer. Depois é também o facto das pessoas, como elas não têm muita percepção do que é higiene, têm noções muito básicas, porque não há tempo, porque entretanto recebeu formação, mas foi embora, agora vem outro novo e eu ainda não tive tempo de lhe dar a formação completa. Então os próprios funcionários contaminam sem saber.
é o forno que está por limpar devidamente, é a máquina do café, é a máquina do gelo, é a máquina dos sumos. Eu, quando vejo máquina dos sumos, fujo. Porque penso logo, há quanto tempo é que isto não é limpo, ou quando é que foi a última vez que isto foi limpo, ou será que foi bem limpo e desinfetado, que é outro campeonato, não é? Portanto, são coisas deste género, pequenas dúvidas deste género que nós devemos questionar-nos, não é? Fazer tipo que uma mini auditoria quando lá entramos. Então, anotem aí, se tiverem um sítio onde anotar, senão depois, quando tiverem a ouvir a gravação, coloquem, porque isto é importante para quando entram então num buffet. Regra das 2 horas. O que é que isto significa? Eu acho que isto é um básico. Para nós que cuidamos da segurança alimentar e estamos atentos à segurança alimentar, nós sabemos que se os micróbios se multiplicam de 20 em 20 minutos, que é quem nos causa a doença, ao fim de 2 horas eu tenho família suficiente para causar a doença. Um bocadinho mais 2 horas. Então eu tenho que mantê-los ou muito frios ou muito quentes. Então, a regra das 2 horas significa que se eu abasteço o buffet ao meio-dia, às 2 da tarde, aquilo que eu lá coloquei ao meio-dia ou está comido ou devia de ser retirado. Isto é a regra das 2 horas. Às vezes está-se ali uma margem de meia hora, mas não mais do que isto. O que é que acontece? Às vezes nós temos os buffets que começam às 7 da manhã, tipo o pequeno almoço, e depois às 10 horas, passaram 3 horas, ainda lá estão ovos, que eu não sei se foram postos às 7, porque eu só acordei às 9h30, fui a correr para apanhar ainda alguma comida e não faço ideia. Portanto, uma boa prática do buffet, eu sei que de férias nem sempre é porreiro acordar cedo e as pessoas querem ficar um bocadinho mais na cama, e a mim também me acontece às vezes, mas penso logo, Suzete Estrela, se tu chegas ao buffet às 9 da manhã que já não há nada de jeito. Porque mesmo que haja reposição, dependendo do sítio, da cultura, quem é que... Vamos lá aqui um parênteses, para eu vos ouvir. Quem é que nunca foi a um buffet e passado 1 hora daquilo abrir, vocês acham que passou para ali... Desculpem dizer isto, mas digam-me honestamente, sou eu a única a sentir. Entraram num buffet 1 hora depois e parece que passou ali assim um conjunto de javalis, ok? Tipo, passou ali uma família de javalis. Porque aquilo parece estar tudo misturado, as pizzas todas de um lado para o outro, as saladas todas misturadas, tudo meio que sujo. Quem é que... Safira, ok. Mais alguém? Quem é que já sentiu tipo, ui, já vim tarde, já não me apetece comer rigorosamente nada? A Beatriz é a única ou há mais alguém que queira dizer a verdade? Ou sou eu a única, eu e a Beatriz? Quando isto acontece, eu odeio buffets, dá-me náuseas. Se for logo no início, tipo assim, às 7 da manhã ou logo ao meio-dia, está tudo certo. Mais do que isso, eu também já não gosto. Já fico com aquela sensação de... E depois diz aqui a Lourdes, e com os miúdos? Exato. Porque as crianças, não é? Quando elas começam a chegar ao buffet, vão lá com as mãos. E depois fazem isto, porque depois também não querem lavar as mãos delas e tal, andam ali os pais a correr, as crianças andam soltas pelo buffet, porque o pai e a mãe estão de férias e, como é óbvio, também querem descansar um bocadinho, e vai uma criança e mete a mão aqui, depois mete a mão ali, depois come, depois já não gosta e volta a pôr. Atentos a isto, não é? Já vi sim, parece que não foram humanos. Sim, é verdade. É o terror. Aquilo parece que passou por ali uma família de javalis. Olhem, vou-vos dizer, agora estamos na altura do iftar, no Dubai. E então, tipo, em alguns hotéis, mesmo de 5 estrelas, se a pessoa vai ali um bocadinho, ainda há pouco tempo me falaram isto, e é verdade, eu vivi isto, ali às 7, porque as pessoas estão o dia inteiro sem comer, obviamente, quebram o jejum no iftar, ali às 7 e pouco, e então, quando é tipo 8 horas, 9, tipo, a pessoa, parece que houve ali uma guerra de comida. Então, estes não são bons sinais e não há staff que aguente. Porque é muita gente numa janela de horário muito, muito pequenina. Então, obviamente que a possibilidade de haver contaminações é gigante. Portanto, regra número 1 dos buffets, ir o mais cedo possível, quando ainda ninguém mexeu. Suzete, então, mas se toda a gente fizer isso, vai ser o mesmo. Nem toda a gente vai fazer isso. Porque nem toda a gente tem acesso a este tipo de conhecimento e a maioria das pessoas é preguiçosa. Portanto, quem primeiro alça, primeiro calça, não é? Já diz o ditado, os ingleses têm o termo early bird. Portanto, sejam o passarinho que chega mais cedo e vão beber a água mais limpa e vão comer a fruta mais fresca. Safira diz, agora se for resto buffet, só vou se for logo na abertura. Restou o buffet, sim.
Eu detesto buffets. Eu acho que pouca gente gosta de buffets. Mas é o que nós temos, no modo geral, quando compramos o tudo incluído nos resorts, não é? E quando a malta espirra para a mão e depois mexe em tudo, ou quando estão a falar e a retirar comida e a espalhar gafanhotos enquanto gritam com os miúdos. É verdade, isso acontece imenso. É o que temos, não é? As pessoas não têm noção. Por isso é que quando eu digo que as 40% das intoxicações dessas são cozinhadas em casa, porque muitos destes erros são trazidos de casa, não é? Que nos passam ao lado, a grande parte de nós. Então, regra das 2 horas. Primeira parte, primeira hora do buffet, se for a primeira meia hora, porreiro da vida, ótimo. Depois, ver se os alimentos quentes estão mesmo a 60 graus, às vezes, ou é a sopa, ou é o feijão, ou é o omelete, aquilo mostra lá a temperatura. 60 graus é o mínimo que deve estar, entre os 60 e os 65. Isso é um bom indicador. Significa que os equipamentos de manter os alimentos quentes funcionam, e vocês olham para lá e veem que aquilo está verdadeiramente quente, omeletes da vida, bacon, feijão, legumes cozinhados, tudo o que seja para servir quente tem que estar realmente quente. Ou fazem omelete na hora, ou se são ovos mexidos, aquilo tem que estar quente. E fiquem de olho a ver se está a ser trocado com frequência. Se for frio, então é para estar frio. E frio é no máximo 5 graus. Portanto, nunca vai estar, mas entre os 3 e os 5 graus. Isto é o ideal. Tá? Portanto, 2 horas e estar entre os 3 e os 5 no máximo. Às vezes está a 8, 9, já não é muito bom. Estão a ver? Já não é. Então, Suzete está a 8. Se eu vejo que eles estão ali a trocar aquilo no período das tais 2 horas, não passa nada, não é? Não há problema. Agora, se eu percebo que há ali um tipo de queijo, um tipo de leite, o leite é pasteurizado, quer dizer, se for pasteurizado tem que estar mesmo fresco. Se for ultrapasteurizado, não precisa de temperatura fria. Depois de aberto, sim, claro. Mas se eu tiver a abrir, não. Então, já vos vou dizer mais alimentos. Olhando para isto, se o alimento é para ser servido frio, tem que rodar. Se não roda, tem que estar mesmo muito frio. Se tiver a 8 e não rodar, não é para nós. Está bem? Que já sabemos destas coisas. Deixem lá isso para quem não sabe. Depois, locais de lavagem frequentes das mãos. Eu tenho que ver, isto é um ponto muito importante. Olha, serve também, vou-vos dizer, agora vem o verão, não é hoje de certeza, mas há de chegar, vem o verão e vem ajudem-me, os festivais de verão. Então, se eu vou a um festival de verão, que não vou há muito tempo, prefiro fazer outras coisas, mas imagina, eu vou a um festival de verão, ou uma feira, ou o que seja, e alguém está a cozinhar e eu não vejo o lava-mãos próximo, começo logo a pensar, onde é que eles lavam as mãos? Okay? Portanto, um lava-mãos tem que estar próximo. E com detergente e papel, vocês têm que ver que aquilo, se quiserem lá vocês ir lavar as mãos, aquilo está a funcionar. Isso é um bom indicador também. Então significa que o funcionário, com muita facilidade, consegue lavar as mãos. Não é? Cristina diz, nos buffets escolho sempre os ovos e os grelhados do momento. Prefiro sempre esperar. Certo. É uma regra de ouro. Claro que nem todos têm estes postos de comida feita no momento. Exato. Esta é a diferença entre um hotel mais barato, entre um hotel mais barato e um hotel mais caro. Tudo isto custa staff, custa energia, custa equipamento, custa matéria-prima, porque eu estou ali a produzir aquele alimento e pode não ser comido. Portanto, tudo isto tem custos que tem que ser dissolvido depois no final. A Lina diz, olá, doutora Suzete. Eu não sou doutora. Sou só engenheira, mas está tudo certo. Olá, Suzete. Só passei para dizer olá. Que bom, que giro. Logo vejo o direto. Beijinho, Lina. Tão simpática. Então, os hotéis em Cuba, diz a Sónia, mesmo sendo 5 estrelas, são uma desgraça. Porquê? Não é? A cultura de segurança alimentar deles, de higiene alimentar, convenhamos, não é? Aquelas pessoas cresceram em que condições de higiene, não é? Então, é difícil educar estas pessoas, é difícil dar-lhes formação. A climatização é fraca e privei de comer muita coisa por achar que aquilo já estava há tempo demais fora do frigorífico. Como queijo, por exemplo. Muito bem, Sónia. Os queijos são das coisas que mais causam também intoxicações, não é só o marisco. Os queijos também são. A Beatriz... Alô, Beatriz? Já me aconteceu chegar ao buffet e ter lá ovos com casca à temperatura ambiente, sem AC e no verão. Ok, boa. Fui dizer à funcionária e ela, muito incrédula, a dizer que foi cozido o ovo, não havia problema.
Ah, ok, está bem. Então, curiosamente, o ovo, da próxima vez que alguém vos disser isto, o ovo é dos poucos alimentos que cozido dura menos tempo do que cru. É giro, não é? Um ovo cru dura 28 dias. Na verdade, dura mais, mas pronto. Para o consumidor final, vamos dizer 28 dias. E um ovo cozinhado, cozido, não dura 28 dias. Ok? Portanto, é dos poucos alimentos que dura mais tempo cru do que cozinhado. Fica a dica. Eu dou-vos conhecimento para que vocês se sintam, tipo, eu estou vestida de conhecimento, eu vou para os sítios e eu consigo ajudar as pessoas. E dizer-lhes coisas e educá-las também. E o gelo nas bebidas também pode ser um grande perigo. O gelo é um grande perigo, é uma história dos sumos. Porquê? Porque a água deles, os canos, aquelas coisas todas, não é o mesmo que nós. Depois, já falámos aqui sobre a forma como os colaboradores e os hóspedes, as crianças, os hóspedes grandes e os pequeninos, manipulam as pinças e as espátulas e aquelas coisas todas. Portanto, muita atenção. A questão das mãos, o falar, Então vamos lá. Alimentos mais críticos são aquilo que nós chamamos os alimentos de maior risco. Só beber um bocadinho de água. Vão partilhando a live. Ou então partilham no final, que é para se habilitarem a receber um dos livros de oferta, está bem? Por cada live nós vamos oferecer um livro. Então, vamos cá ver, anotem aí. Fruta cortada não refrigerada. Se a fruta está cortada, ela tem que estar refrigerada. Até rima. Se a fruta está cortada, ela tem que estar refrigerada. Inventei agora. Mas é para entendermos isto. Se ela está com casca, não tem problema, porque a casca funciona como embalagem primária da fruta. Se eu descasco, está desnuda, está nua. Ela entra em contacto com tudo quanto é bicharada. Então, não. Se a fruta está cortada, tem que estar refrigerada. A que vocês colocam no prato, a de salada de fruta e bem refrigerada, no máximo 5 graus. Se vocês olharem para lá e aquilo não vos cheirar a frio, frio, tá? E, outra dificuldade é que nós vamos para as repúblicas, para o México, para Cuba, para esses sítios quentes, e aquilo é tão tropical que basta estar 10 graus a menos que nós já vamos achar, tipo, olha, está frio, não é? Tem 10 graus a menos, já metemos lá a mão e sentimos que aquilo está frio. Mas não, porque se tiverem 30 e tal graus lá fora, 10 graus a menos já parece frio, são 20, mas ainda é muito quente para as bactérias, portanto não é. Tem que vos parecer geladíssimo, está bem? Gelado. Fruta. Depois, sumos naturais, na hora, ok? Ou estão refrigerados e eu percebi que eles foram espremidos há pouco tempo. Concentrado e diluído é outra coisa, não é? Vem de fábrica, é seguro. Desde que tenha sido feito, diluído ali também há pouco tempo. Isso é fácil de perceber, até pelo cheiro e tudo mais. Mas é um produto, não é, nutricionalmente não é interessante, não vos digo para beberem concentrados, mas a nível de segurança alimentar é mais seguro do que um sumo natural, acabado de espremer. Porquê? Porque o sumo natural acabado de espremer, se o funcionário não tiver bem as mãos limpas, se não cumprir os critérios de higiene, se lá atrás naquela cozinha aquilo é um caos, então a probabilidade do sumo vir contaminada também pode ser grande. Portanto, muita atenção, só beber sumos frescos, e não falando aqui do gelo para os arrefecer, estou a falar do sumo extremo, se for o sumo espremido e eu conseguir perceber que há ali condições de higiene. Está bem? Vocês veem isto, é fácil, cada vez mais, com tanta informação, é fácil de ver. As fardas das pessoas têm que estar limpas, as unhas, pequenos pormenores que dá para perceber se ali há um indício de higiene ou não. Se não há, eu prefiro, mesmo que não seja saudável, logo volto ao saudável quando voltar para casa. Quando estou de férias, eu prefiro o seguro do que o saudável. Não é? Porquê? Porque eu prefiro um sumo de fábrica, que eu sei que não vou ficar doente com aquele sumo, do que, não, vou agora aqui ver um sumo natural só porque sim, porque é um sumo natural, e depois vou ficar o resto do tempo doente. Não. Tá? Mas Suzete, então, mas o que é que a fruta tem? A fruta não tem nada. Quem já fez os meus cursos sabe perfeitamente, e de vez em quando eu coloco aqui também, sabe perfeitamente que nós encontramos salmonela, encontramos E. coli, encontramos N bactérias nas frutas. Infelizmente é cada vez mais frequente. Portanto, há que ter muito cuidado. A fruta bem desinfetada antes de ser espremida, eles têm que ter, de facto, boas práticas. Depois, todos os laticínios, muito bem refrigerados. Falámos aqui há bocadinho do queijo, portanto, queijo, iogurtes, queijo creme,
tudo quanto são sobremesas, feitas à base de leite, tudo quanto tenha leite, que é uma proteína que a bicharada que nos adoece adora. Portanto, tudo quanto tenha leite, vocês, muito mais sensíveis, está bem? Sensíveis no ponto de vista de atenção a isso. Depois, marisco. Mal cozinhado, mal refrigerado. Não comer marisco se não tiver muito frio, ok? Portanto, o marisco normalmente serve-se refrigerado. Ostras. Eu não recomendaria ostras de todo, ok? Se quiserem comer ostras e arriscar, que seja um sítio de confiança, sabendo que a ostra é um alimento vivo. É um animal vivo. E por muitos cuidados que existam, continua a ser um animal vivo. Portanto, é atravessar a passadeira no vermelho, se vier um carro. Se a ostra tiver lá uma bactéria, então vocês não cozinharam aquilo, não é? Ninguém vos pode valer. Vocês sabem que estão a cozinhar. Neste momento, já há cada vez mais hotéis para se salvaguardarem das indenizações de segurança de intoxicação alimentar, que pedem às pessoas para assinar o documento de responsabilidade. Que é, ok, eu vou-lhe dar isto, eu vou-lhe dar um hambúrguer mal passado, porque o senhor pediu, eu vou-lhe dar uma ostra, mas o senhor assina aqui, em como se estiver aqui uma bactéria a apanhar uma intoxicação, a responsabilidade não é nossa. Foi o senhor que quis isto. Okay? Portanto, eu compreendo, se eu fosse dona do hotel, e eu digo, não, aqui, por razões de segurança alimentar, porque eu não quero aqui o meu hotel envolvido em nada, nem ando aqui a trabalhar para indenizar pessoas, e também não quero que as pessoas fiquem doentes, quero que elas venham para o meu hotel, para o meu resort, divertirem-se. Aqui nós cumprimos. E, portanto, por uma questão de segurança, nós não servimos estes alimentos porque eles são naturalmente produtos de alto risco. Mas alguém, não, mas bate o pé e eu quero o hambúrguer mal passado. Com certeza, assina aqui, se faz favor. Se amanhã estiver no hospital, foi por sua conta. Depois, as carnes mal passadas, os hambúrgueres, como já vos disse, os ovos mal cozinhados. Portanto, hoje em dia a maioria dos hotéis faz as omeletes com o ovo desidratado, portanto, o ovo em pó, ou com, o que é mais barato, ou com ovo líquido, pasteurizado. Portanto, menos mal. No entanto, em determinados sítios pode ser feito com o ovo inteiro. Já existem alguns ovos inteiros que vêm sem salmonela, é uma tecnologia mais cara, nem todos têm. Tá? Portanto, nestes sítios provavelmente não vão ter. Há partes do mundo onde isso é possível, há outras partes do mundo onde não é. Mas o hotel é o mesmo, pois tudo bem? Então, mas imaginem que a Starwood, a cadeia de hotéis tem a Marriott e tudo mais, é gigante, é um gigante da hotelaria. A Hilton, não é? O grupo Hilton. Mas tudo bem, então, mas se eles vão para a Conchichina, já não se chama Conchichina, hoje é o Vietnã, não é? Se eles vão para a Conchichina e não existem lá fornecedores ou não têm sistema de distribuição, eles têm que se inventar. E, portanto, têm que, obviamente, cozinhar-se com aquilo que têm ali à volta. E o que tem ali à volta, às vezes, não tem as regras que teriam em Londres, em Paris, em outros sítios. Não significa que em Londres ou em Paris não haja problemas, porque também há. E não são poucos. Então, outras coisinhas importantes a ter aqui. Portanto, os bacons da vida, já vos falei, tem que estar quente, as quiches, os legumes cozinhados, e depois pronto, tudo quanto é peixe, carne, tudo bem cozinhado. Massas. Nada de... se vocês percebem que a massa ficou do almoço para o jantar, não é? Quando é tudo inclusivo, que tem as 3 refeições, às vezes eles fazem reaproveitamento para rentabilizar o dinheiro. Cuidado, tá? Porque eu acho... Sim, vejam lá, se eu estou aqui sozinha a falar. Quando nós vamos de férias e ficamos lá uma semana, vocês não sentem que ao terceiro dia já sabem o que é que vai ser no pequeno almoço? Já não há aquele fator surpresa? Ou então, se tiverem também almoço e jantar incluído, sentem que, olha, já sei o que é que vai ser para o almoço e já sei o que é que vai ser para o jantar. Não sentem exatamente a mesma coisa que eu sinto? Ou sou a única? Chega ali ao terceiro dia, alô, minha Anabela. A Anabela, eu acho tão giro. A Anabela fez todos os meus cursos, ela já é embaixadora, ela já passou de guardiã. É como algumas alunas que já são embaixadoras do meu trabalho. Está no membership e mesmo assim adora as lives. Eu acho isso giríssimo e enche-me o coração mesmo. Obrigada, minha querida. Então, é verdade, já tenho percebido isso. Obrigada. É que chega uma certa altura que a pessoa diz, pronto. Eu lembro-me que uma vez, na Tailândia, ao terceiro dia comecei a sentir, já sei o que é. No quarto dia já não tinha vontade de tomar um pequeno almoço. Eu por mim pensei, Suzete, a partir de agora
São 3 noites, chega-te perfeitamente para descansares. Porque depois é sempre a mesma coisa. Perdão, desculpem. Não dá para tirar o som aqui. A Anabela diz, adoro mesmo. Olha a Alice também. Beijinhos. Então, a Cris também. É esta monotonia. Porquê? Porque eles sabem que para determinado preço, eles só têm aqueles alimentos. Então eu teria que pagar mais para ter mais variedade. Por isso é que quando nós vamos a um restaurante de 5 estrelas, muito bom, porque há restaurantes de 5 estrelas que não são extraordinários, mas há alguns que são muito bons, nós temos uma variedade e é super estimulante acordar de manhã e sabemos que as coisas são diferentes e que eu vou ter sumos diferentes e vou ter... Num normal, um 5 estrelas normal ou um 4 estrelas é muito... O menu é aquele. O contrato com os fornecedores de alimentos é aquele e não podem fugir dali porque não há dinheiro para mais. E é assim que se fazem os pacotes de férias também. Portanto, espero não estar aqui a estragar um negócio aos senhores da BTL, mas é para, obviamente, ajudar-vos o mais possível. E, por último, dos alimentos que mais causam intoxicações alimentares nos buffets, um que parece super inofensivo, super, tão saudável, é uma coisa ótima, recomendada pelos nutricionistas todos deste mundo. Os rebentos de soja, os rebentos de luzerna, os rebentos de tudo e mais alguma coisa, de feijão, os vários rebentos e as saladas. São duas coisas que mais parecem inofensivas, que os veganos adoram e os vegetarianos, mas que causam um grande número de intoxicações alimentares. E tem aquele ar tão menino de couro. Só que não. No melhor pano cai sempre a nódoa. E as saladas não têm nada de inofensivo. Não pelo alimento em si, porque ele não tem culpa nenhuma, mas sim porque o problema não são os alimentos. Eu já escrevi isto no meu primeiro livro. Um deles vai ser sorteado nesta live, não hoje, portanto nas próximas 24 horas. O Sabe o que anda a comer, que é o problema não são os alimentos, mas sim aquilo que fazemos com eles. Ou nós, ou alguém. Se eu não desinfetar bem uma salada, se eu não desinfetar bem os rebentos, então, não. Então, mas eu gosto de rebentos, Josete, eu adoro rebentos de feijão murcho. Está tudo certo. Só que lá fora, em vez de querer os rebentos frescos, uma vez que já não sei se foram bem desinfetados, eu só vou querer aqueles rebentos enlatados. Suzete, mas esses não são tão saudáveis, mas são mais seguros. E saudável é ir de férias e vir bem despestinha. Então é isso que nós temos que pensar. Quando viajamos, livro excelente, diz a Alice, obrigada. Quando nós viajamos, lembrem-se que, eu digo isto só em privado, mas hoje vou dizer em público. Em determinadas partes da Índia, o meu mindset era este. E se lá voltar, continuará a ser. Em determinadas partes da Índia ou de países onde a higiene e segurança alimentar é muito rasa, o melhor restaurante do mundo é o McDonald's. Não sei se me fiz entender. Porque eu sei que a McDonald's tem regras de segurança alimentar uniformizadas a nível mundial. E cozinham tudo muito bem cozinhado. Mas aquilo está cheio de gorduras e fritos e... É verdade. Mas eu prefiro vir com 2 ou 3 quilos a mais do que vir com 10 quilos a menos e muito provavelmente com problemas gastrointestinais para o resto da vida. Portanto, estão a ver como é que nem sempre ao mar, nem sempre à terra. Então, eu tenho que me adaptar, a Laura diz concordo, porque eu tenho que me adaptar à situação onde eu estou. Então, se eu estou num sítio onde eu sei que há um cuidado extremo, paguei para isso e as pessoas têm esse cuidado, então eu vou comer como se eu estivesse a comer em casa. Noutros sítios onde eu sei que a cultura do staff não é aquela e é difícil educar e formar pessoas, e vocês veem isso no vosso trabalho. Vocês têm um colega novo no vosso trabalho, até ele fazer a formação é tramado, não é? É difícil, demora anos, e às vezes já ao fim do mês ou 2 nós ensinamos aquele colega e ele vai-se embora. Ou foi despedido, ou despediu-se, ou então não quer mesmo saber. Portanto, em determinado... Se alguém disser que eu disse isto, eu não disse. Hein? Mesmo estando gravado, eu digo que não disse. Eu não disse como é que nós não somos o melhor restaurante do mundo. Eu disse, em determinadas partes da Índia, para mim, foi-me muito útil e o McDonald's era o melhor restaurante do mundo. Que isto fique entendível e claro aqui e bem esclarecido. Em determinadas situações, eu prefiro uma cadeia que me vende segurança alimentar. Tá? Mais coisinhas. Então,
O que é que nós devemos... Dúvidas que vocês tenham até aqui? Pelo que vejo da Índia, decidi que é país onde nunca irei. Oh, Cristina, mas vá, se tiver essa oportunidade, vá. É um país giro, porque há 2 países que me marcaram muito e que me fizeram sentir, Suzete, tu és uma privilegiada. Tu saíste com aquilo que o Warren Buffett chama a lotaria dos ovários. Quer dizer, ele chama mais a lotaria dos ovários para quem nasce milionário. Mas eu senti que nasci milionária quando estive na Índia e no Vietnã. Quando eu aterrei em Hanoi, no norte do Vietnã, eu pensei, eu sou uma privilegiada. E olha que a minha vida não foi fácil, mas eu sou uma privilegiada. E quando nós vamos a estes países, nós percebemos exatamente isso. Agora, claro que havia zonas em que o cheiro era tal que só nos dá aquilo... Mas é para percebermos que o mundo é de facto muito diferente. Se tiver essa oportunidade, vá. Mas vá preparada. E já agora, vá ao médico, diga assim, eu quero ir para a Índia e quero vir de lá com o intestino, porque deixar lá o intestino não é uma coisa que a pessoa queira, e com o estômago também no sítio. E, portanto, vão pedir ao vosso médico várias coisas. Portanto, já sabem, escolher de preferência ou antes de irem para um resort perceber qual é que é o hospital ali da zona, ou o número de telefone, essas coisas todas, porque quando uma intoxicação alimentar chega, a pessoa fica desorientada, não só nós, mas a pessoa que está connosco, se ela não ficar também, é terrível e vocês vão ver vários testemunhos. Vou só aqui partilhar mais uma imagem convosco. Aqui está. Esperem lá, baixar isto aqui. Estão a ver? 31 de janeiro. Eu só vos trago coisas fresquíssimas. Toronto woman says she was asked to sign an NDA. Ou seja, esta canadiana, mais uma vez na República Dominicana, o marido à beira da morte e ela, além de $200 para lhe darem assistência do próprio resort, ok? Para qual ela pagou, ainda lhe pediram para assinar o tal NDA, porque como quem diz, não vais dizer a ninguém. Vais-te embora, vais lá para o Canadá, mas não vais dizer nada a ninguém que isto aconteceu aqui, que nós queremos continuar a vender pacotes de férias. Tá? Isto está cada vez mais frequente. Porquê que isto acontece também? Mais uma das razões. Porque os alimentos estão tão caros e nós queremos férias baratas. Isto é como a colcha. A colcha é curta. Se eu pus para tapar a cara, eu vou ficar com os pés com frio. Se eu tapo os pés, eu fico com a cara com frio. Tá? Porque a colcha é como o dinheiro, é curto. Os alimentos aumentaram. Eles querem continuar a vender pacotes de férias. Sabem que as pessoas não podem pagar mais que aquilo. Vão ter que retirar em algum lado. Pois vão. E depois, o que é que os diretores destas cadeias de hotéis está a dizer? Atenção que, e isto é verdade, para vocês provarem que apanharam um envenenamento alimentar no nosso hotel, vão ter que o provar. E toda a gente sabe que há intoxicações, e quem faz as minhas lives sabe também, que há intoxicações alimentares que podem demorar 70 dias a manifestar-se. Então, eu vou ter que provar que, e vou ter que precisar de um bom advogado, e nos Estados Unidos existem agora esqueci-me do termo, mas grupos de advogados específicos em pedir indemnizações, especializados em pedir indemnizações de intoxicações alimentares, e, portanto, vão fazer a investigação. Tudo isto é muito bem pago para conseguirmos provar, não, todas as práticas que eles têm aqui são indício de intoxicação alimentar. E mais análise às fezes, aos vómitos, urina, aquelas coisas todas, ao sangue, para perceber sim, tem esta bactéria a correr aqui no sangue. Tá? Portanto, acho que ficou esclarecido. Vou ver aqui esta pergunta. Suzete, vou a Londres, o que aconselhas? O que comer? Ai, Alice, o que é que eu aconselho? Então, a última vez que eu estive em Londres, de repente senti que estava no Médio Oriente. Porque havia imensas coisas de kebabs e coisinhas assim do género, que eu adoro kebabs, mas vi muitos. E o que é que eu aconselho? Ao contrário do que nós possamos pensar, nem sempre Londres tem um critério de segurança alimentar superior ao nosso. Às vezes não tem, porque ela é de facto muito exigente. Portanto, imaginem, kebabs, ok? Mesmo ali a tirar e verem que há ali higiene. A higiene das pessoas. Eu quando vou de viagem, vou-vos dizer, para me manter, eu prefiro às vezes ir aos supermercados, porque sei que o critério de segurança alimentar deles é elevado,
e trazer e comer, levar coisas na mochila e comer. Ou seja um croissant, ou que seja uma salada que vou de manhã, passo pelo supermercado. Porque às vezes a pessoa gosta de andar a caminhar e não ter que se preocupar. Se vou ao restaurante, vou ao restaurante. Mas há dias, alturas em que não me apetece mesmo ir o mais leve possível. Então meto uma salada, imagina, eu passo o breakfast, não é? O pequeno almoço, depois passo num supermarket e compro uma salada, ou compro uma sandes, ou compro qualquer coisa assim mais estável. E depois, à noite ou à tarde, tento comer algo um bocadinho mais saudável. Se não houver sopa, que é uma coisa que me faz sempre muita falta quando saio de Portugal, tento beber sumos o mais naturais possível, mas de supermercado, ok? Porque eu sei que o controle de segurança alimentar é muito elevado. Esta é uma dica de ouro. A Ana diz assim, olá Suzete, olha a nossa Ana, 5 estrelas, já perdi grande parte do seu direto, mas já cheguei. Ótimo, mais vale tarde que nunca. Pergunto, fica gravada, fica. E vai para o CEF com mais um bónus para vocês. Um grande beijinho, adorava ir à Índia, mas a mala de porão tinha de ir cheia de comida. Eu vou-vos dizer, uma das coisas que eu levo quando viajo, levo sempre comigo para 2 ou 3 dias, são aqueles boiões de comida dos bebés. Levo. Porque, olhem, eu não sei o que é que, se o pequeno almoço é bom ou não é, porque uma coisa são aquilo, enfim, os reviews, não é? E hoje em dia já se paga para ter reviews e, enfim, eu levo sempre ali o meu planozinho de contingência. Eu lembro-me que houve uma vez, acho que foi a primeira vez que eu fui à Alemanha, que vai fazer, eu acho que é no próximo ano, ou fez este ano, 20 anos. Primeira vez que eu fui à Alemanha a uma feira, que se chama Fruit Logistic, que é uma feira incrível, linda, das feiras mais lindas que eu já vi, com muito receio, porque aquilo fechava tudo ao jantar muito cedo, não é? Nós saímos da feira já às 7 e tal, depois já não havia quase que restaurantes. Eu andei a comer bledina, passo a marca, andei a comer bledina durante 3 dias, jantava aquilo. Eu lembro-me que o meu irmão ia comigo, nós fomos os dois à feira e a certa altura ele já não suportava, ainda hoje ele diz que não suporta o cheiro da bledina, porque enjoou aquilo. Mas era tipo assim o meu plano de contingência. Pronto, mas a pessoa quando quer comer bem, come em casa. Mas compreendo isso perfeitamente. Leve sempre qualquer coisa estável. Aqueles croissants não são saudáveis, têm gorduras hidrogenadas, por isso é que, por serem hidrogenadas, é que duram 30 dias à temperatura ambiente. Venha. É isso que eu preciso se eu vou para um determinado sítio. Vou comer sempre. Não, mas eu preciso de alguma coisa se eu tiver um pico de glicémia ou de hipoglicémia. As barras, obviamente as barras energéticas hoje em dia já existe essa opção, há 20 anos não existia. Portanto, hoje em dia há N opções que vocês podem levar convosco antes de andar ali à procura, até porque lá é sempre muito mais caro. Portanto, coisas que levo de cá, as barras proteicas, comida que eu possa comer, agora não me estou a lembrar assim, não me estou a lembrar de nada, mas as barras proteicas levo sempre 2 ou 3 peças de fruta para os primeiros dias, até ir a um supermercado comprar fruta, tipo maçãs, normalmente levo maçã. Não levo muita coisa, mas levo assim uma lancheirazinha para não ficar estressada no primeiro dia até me ambientar, até perceber qual é que é o melhor sítio para eu me abastecer durante aqueles dias. Então vamos cá. O que é que vocês devem ter sempre, isto serve para casa, como quando vão de férias, se a pessoa tem uma intoxicação grave, alunos no membership, fiquem descansados, quem está no membership, eu depois vou-vos fazer um PDF com várias coisas que vocês devem levar e mesinhas em casa, chás e coisinhas que devem fazer para o caso de ter uma intoxicação. Vou anexar isso, está bem? Para vocês aqui, para quem não está no membership, vou-vos dizer o seguinte. Uma solução salina, e podem misturar um bocadinho de sal, de preferência flor de sal com água, se dizer, eu já estou a vomitar, e ainda vou ter que beber isso, porquê? Porque eu tenho de repor os eletrólitos rapidamente. Quando nós estamos com diarreia e com vómitos, e quando é durante 1 ou 2 horas, nós facilmente desidratamos. E não é só água que eu estou a falar. Com isso, nós perdemos alguns minerais muito importantes para todas as funções das nossas células, nomeadamente o sódio e o potássio. E vou-vos dar uma receita que a minha professora, uma das melhores que eu alguma vez conheci, a minha professora de microbiologia me deu e que é muito válida, e que algumas pessoas, e que existe no mundo inteiro, ok? Em qualquer parte do mundo, por muito pobre que seja, vocês vão conseguir ter isto, que é uma Coca-Cola e misturam lá dentro um bocadinho de sal. Se não for flor de sal, o sal que vocês tiverem. Porque o sal, mesmo aquele mais barato,
que só é sal, que só tem sódio, tem o tal sódio, que é aquilo que nos interessa, e a Coca-Cola, pelo que parece, tem potássio. Então é uma dica que ela me deu há 20 e tal anos quando estudei e achei super interessante, e aqui fica a dica para vocês também. Também tiram o gás da Coca-Cola e tentam beber aquela miscelânea, mas se não tiverem os eletrólitos e aquelas todas coisas fancies que hoje se conseguem encontrar nas farmácias, se estiverem num sítio mais remoto. Coisa que vocês vão ter sempre na carteira e vão levar sempre convosco de férias, e que eu tenho a certeza que a grande maioria nunca se lembra disto, são cápsulas de carvão ativado. Está bem? É a mesma informação privilegiada também para quem está no CEF, que é o caso da Alice. Aqui já ficam com a informação incrível, mas no CEF vão ficar com um PDF que eu vos vou elaborar, que é ainda mais útil do que isto, para vocês terem um checklist de coisas que devem levar quando vão de férias, ou então se estiverem em casa e tiverem intoxicação. Portanto, ou água de coco, também é uma opção, também se tiverem, porque tem os tais minerais, é muito rica, hidrata e tem os eletrólitos, portanto a água de coco também é uma, se não houver água de coco, Coca-Cola com um bocadinho de sal, ou então só sal e água, para tentarem repor o mais rapidamente possível. No fim de passar a questão dos vómitos, vocês têm que repor isso. Se não conseguirem encontrar um hospital, se não, isto é mesmo uma situação de urgência, tá? E o que devem fazer, porque o corpo é muito inteligente, ao contrário daquilo que nós pensamos, quando a pessoa está com os vómitos e a diarreia projetável, significa que está num pico de toxinas. Ou seja, ela comeu a toxina ou a bactéria produziu a toxina, e aquilo que o corpo está a fazer é ser vosso amigo. Ele está a tentar de todas as formas tirar a toxina do corpo o mais rapidamente possível. E isso significa vómitos, transpiração, diarreia, urinar, limpar. Essa é a palavra de ordem do corpo. Ele quer limpar todas as formas. Por isso é que a pessoa fica muito débil. E por isso é que se desidrata muito e perde tudo isto. Então, o que é que vocês vão fazer? Estamos a chegar às 4 horas. 1 hora de live. Regra de ouro. Vão levar as tais cápsulas de carvão ativado. Também vão procurar na net umas boazinhas. No CEF eu depois já vos digo uma boa marca, no membership. Mas a quem está aqui, vão procurar umas boazinhas de carvão ativado. Aquilo vai-vos ajudar a quê? Ou seja, as toxinas ligam-se ao carvão ativado e é mais fácil, acelera o processo de libertação da toxina. Está bem? Portanto, é como se, imagine, é como se fosse um ímã das toxinas. E isso acelera a vossa recuperação. Porque aquilo que o corpo quer é livrar-se daquele veneno o mais rapidamente possível. Está bem? Pronto, já ficaram aqui com algumas dicas. O que é que eu tinha mais para hoje? Eventualmente, se quiserem um chá de gengibre, também vos pode ajudar, quando já conseguirem. Não vão querer beber nada nem comer, vão ter que fazer esse esforço, porque precisam de repor esses eletrólitos. Não vão ter que ir para o hospital levar soro, que é a reposição de eletrólitos, se tiverem a sorte de ter um hospital. Está bem? Portanto, muita atenção ao que assinam, muito cuidado para onde vão, vejam, façam o vosso trabalhinho de casa, porque metidos no meio da confusão, nós depois podemos nos sentir completamente desprotegidos. Tá? A Sónia diz, eu costumo levar ultralevure, há quem leve imódios, há quem leve uma série de coisas. Portanto, não é evitar uma ou seja, eu vou levar para o antidiarreico. Tentem levar algo que vos ajude na eliminação da toxina o mais rapidamente possível, está bem? O ultralevure não tem mal nenhum. Estou-vos a dizer, tentem criar assim uma bolsinha para, tipo, kit de emergência. Não é só aquilo que já nos dizem, mas mais isto para as intoxicações. Beatriz, excelente, Suzete, obrigada pelo seu regresso. Eu adoro fazer isto, mas eu ou faço por inteiro, ou então não faço. E como eu queria dar-me por inteiro no membership, que vocês eram a minha prioridade, não podia vir para aqui, ou seja, distribuir a energia que não tinha, então ia para lá. Muito bem, Suzete, beijinhos. Como faço para ser member? Envie-me uma mensagem privada, está bem, Ana? Eu já lhe explico. Muito obrigada pela informação importante, bem-aja, informação preciosa. Muito, muito obrigada, Suzete. Um beijinho, Paula. Essa do carvão ativo é dor, carvão ativado, sim, está bem? É muito, muito importante. Também é bom para quem tem gases, tá? Mal cheirosos, porque aquilo diminui os gases e tira o cheiro dos gases mal cheirosos. Gratidão, querida Suzete. Gratidão, Suzete. Obrigada pela live. Beijinhos. Mais uma vez foi super obrigada, bem-aja. Pronto, espero ter sido útil, já sabem. Agora, eu vou deixar a gravação e vou só aqui partilhar convosco este slide,
que é do giveaway. E, portanto, vocês já vão ver isto melhor. No slide do giveaway já vos vou explicar. O que vocês têm que fazer é comentar ou identificar um amigo no comentário na gravação da live e fazer like aqui, seguir a Suzete Estrela e a editora. Está lá tudo explicado. E habilitam-se a um livro. E expliquem-me depois, quem estiver a assistir à gravação, digam-me aqui quais são as vossas situações, o que é que já passaram a nível de intoxicações alimentares. Sempre útil, obrigada, obrigada, beijinhos, sempre maravilhosa, tão bom. Top, como sempre, muito obrigada. Vocês são uns queridos e umas queridas. Obrigada por nos dar tanto. Eu às vezes só não dou mais porque não posso mesmo, porque eu adoro dar. Para partilhar conhecimento. Especialmente a quem usa esse conhecimento, não é? E a quem faz dele algo ainda mais útil. Muito útil, como sempre, tão bom estar a ouvi-la, tão bom, Alice. Esta é a melhor, beijo, minha portuguesa. Ai, Mauro, como está você? E aí, Rio de Janeiro, que cidade linda. Um beijo. Muito obrigada, como sempre, a Suzete no seu melhor. Obrigada, Natália. Agradecida. Olha quem é ele, Micael. Um beijinho. Muito obrigada. E pronto, me voy. Como diz a minha sobrinha. Me voy, Tita. Me voy. Fica a gravação. Beijo, mais uma vez. Tchau, tchau.